Louvado seja Deus. Mateus capítulo 1. Louvado seja Deus. É capítulo 2, isso. Amém, Sofia? Ô, glória. A Sofia, que benção. Amém, irmão? Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 2. Show aí no iPod, no iPad, no iPhone, no iLone, no iTudo, né? Hoje em dia é tudo com i, né? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém? Louvado seja Deus. Mateus capítulo 2 diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: Onde está aquele que é nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela. O que eles viram? No Oriente, e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele, e congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: Em Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que as estrelas apareceram. E vindo-os a Belém, disse-lhe: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, enquanto o achares, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Ó, Herodes liso, né, mano? Na colesterol em detergente aqui, né? E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia diante deles, até chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande júbilo. Entraram na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso, mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra, para o outro caminho. Amém? Sabe que às vezes nós precisamos ter, e não temos, irmão, na presença de Deus, temor, medo. Não temos medo. E sabe aquela hora que às vezes você, na sua casa, no meio da escuridão, você passa por alguma situação e toma um susto, dirigindo o carro, minutos antes ali de um acidente, parece que vai bater e não bate, você toma um susto. Quando você tem medo de fazer algumas coisas, ou quando você toma sustos. Quem já tomou susto aqui, irmão? Terríveis, que até arrepia até o cabelo do calcanhar. É assim o susto, tem susto, irmão, que é terrível. Medo mesmo. E esses sustos, quando acontecem com a gente, eles despertam a gente o medo. E o medo, irmão, foi um presente de Deus para a tua vida. Você sabia disso? O medo, irmão, ele salva a tua vida. Temor de algumas situações salva você. E o ser humano, muitas das vezes, ele não tem temor a Deus. Ele não tem medo. Você veja esses três homens. Eles partiram do Oriente, onde eles estavam, eles viram a estrela, até o Ocidente. E havia uma promessa sobre Jesus, sobre o filho que nasceria e salvaria o mundo. E quando eles estão se achegando, eles falam: pô, eu vou lá, é o sinal que nós precisávamos, vamos sair em caravana. Mas eles falaram assim com eles mesmos: nós não podemos ir com as mãos vazias. Como
que eu vou chegar diante de um rei com as mãos vazias? Eu vou chegar lá, eu vou dizer que ele é bonito, mas eu vou chegar diante dele com as mãos vazias. E sabe por que muitas das vezes nós fazemos isso, irmão? Porque nós não tememos, não reconhecemos. Não há um reconhecimento de Deus. Quantos creem que essa obra aqui é uma obra de Deus? Dá um glória a Deus. Hein? Quantos têm sido coluna dessa obra? Dá um glória a Deus. Hein? Isso é temor. Quando você tem temor, você sabe quem está na casa. Você fala, não, peraí, eu vou até a igreja. Jesus vai estar lá. Por isso que a obediência, irmão, ela é melhor do que qualquer sacrifício. Sabe quando você sempre vai vencer? Quando você obedecer. Sabe quando você sempre vai perder? Quando você não obedecer. E sabe o que te faz obedecer a Deus? O temor, o medo. E o medo, às vezes a gente confunde, né? Eu não quero que meu filho tenha medo de mim. Mas o medo nada mais é, irmão, o temor, o respeito, né? A palavra respeito, não adianta nada a gente dizer que tem respeito e a gente não obedece nossos pais. Porque muitos filhos têm respeito pelos pais, ou dizem, mas não obedecem. Então essa palavra é uma palavra que sempre é boa para você. Temor. Você precisa ter temor a Deus. O princípio da sabedoria é temor. Quando eu temo a Deus, irmão, eu o reconheço. Falou para meu Deus, ele não gosta que eu faça isso. Então eu falo, peraí, se eu fazer, eu vou entrar numa enrascada. Porque eu tenho medo. Eu temo a Deus. Eu sei que fazendo aquilo vai desagradar o meu Deus. E você não precisa ser um expert na Bíblia para saber o que é certo e o que é errado. Sabe por quê? Porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Então todas as vezes que você estiver tentando fazer algo que não agrada, o Espírito Santo vai falar com você na hora. É automático, irmão, isso. Isso eu sinto. E eu tenho certeza que você também sente. Você sente. Você vai fazer aquilo e você fala, meu Deus, eu não posso porque eu tenho temor. O temor, o medo vai fazer você salvar a tua vida. Você que não tem medo, irmão. Você que diz, eu não tenho medo de nada, eu não tenho temor a nada. Tome cuidado. Porque o mundo jaz no maligno. E o próprio Deus, irmão, Ele quer que nós venhamos temer a Ele. Então, esses magos, eles estão dizendo assim, vamos lá. Eles começam a reunir, irmão, o que eles tinham de melhor. O ouro, a prata, linho, mirra, incenso e assim vai. Por quê? Por temor àquilo, por honrar aquilo. Aquele menino, eles não querem chegar lá diante do Senhor com as mãos vazias. Você sabia que isso acontecia sempre no Velho Testamento? Ninguém, irmão, chegava diante de um profeta de Deus com as mãos vazias. Por quê? Temor. Ali é um homem de Deus. Eu não posso simplesmente chegar e falar, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, sem esse temor. Muitas das vezes os profetas, eles não queriam nem participar daquilo que as pessoas tinham, dependendo de onde vinha. Você vê, Micaías não quis sentar na mesa de Jezabel, mesmo Acabe sendo rei, mesmo Josafá sendo rei. Eliseu não quis ali as coisas de Naamã, mesmo Naamã sendo um general ali de guerra, um homem honrado. Ele não queria. Porque eu creio que isso tem que partir mais de nós, irmãos, para aquilo que nós estamos oferecendo. E quando você oferece o seu dízimo, a sua oferta, você está dizendo, eu tenho temor ao que o Senhor está dizendo. Eu tenho temor à sua palavra, eu tenho temor ao que está escrito. Eu não posso passar por cima disso. Eu tenho temor. Então, trazendo essa palavra aqui, sim, claro, enfatizando os dízimos e as ofertas, mas eu posso pegar isso e trazer para a minha vida em todos os sentidos. Deus, Ele quer te honrar, Ele quer te usar, Ele quer fazer de você de um instrumento formidável nas mãos dEle. Mas é necessário que você tenha temor a Deus. Que você fala, opa, cheguei na igreja. O meu Deus está ali. Eu vou me apresentar, Senhor. Eu vou me apresentar diante de Deus. Eu preciso apresentar a minha vida diante de Deus. Eu preciso apresentar o meu interior diante de Deus. Quando nós não temos temor, irmão,
Sabe, um dos grandes problemas dos ministros de hoje no mundo é a falta de temor. Para eles, tanto faz, tanto fez. Eles fazem culto como se estivesse fazendo por qualquer um. Por isso que muitos irmãos até manipulam situações falando que Deus está fazendo. Esses dias eu vi um vídeo na internet, o cara põe a mão assim na barriga de um rapaz, põe a mão por cima, e ele carregava um negócio na mão dele. Aí ele veio com a outra mão dentro da igreja, o povo dando glória, ele manipulando ali e falando que tirou um negócio da garganta. Mas se você percebe bem, você vê que na mão dele tem algo. Mas ele está dentro de uma igreja lotada, e ele dizendo que aquilo está acontecendo, uma cura, um milagre, e é o próprio Satanás ali naquela situação. Mas por que ele faz aquilo? Ele não tem temor. Deus ele nunca viu mesmo. Amanhece o dia e anoitece, ele está vivo, então para ele tanto faz, né? Teve um rapaz aí que ele vivia dando um testemunho nas igrejas aí, falando que ele era do Racionais, enganou muita igreja. Depois, né, a máscara dele caiu, né? O próprio cara lá do Racionais é um grupo de rap aqui no Brasil, né, muito conhecido. E aí a máscara dele caiu, mas ele enganou muitas igrejas. Por que ele fez isso? Falta de temor. Não tem temor. As pessoas não têm aquele respeito. O temor ele gera assim o medo, meu. Medo. Na minha casa ninguém falava palavrão. E minha mãe não era da igreja. Na minha casa muitas das coisas que eu vejo hoje filho fazer, na minha casa não era permitido. Minha mãe não era da igreja. Por quê? Meu irmão, a mão dela era tão pesada que cada tapa que ela dava era para arrancar dente, quebrava nós no pau. Mas sabe por que a gente não fica? A gente já sabia, meu Deus, eu vou falar isso aqui dentro de casa, minha mãe vai fazer aquilo de novo. Sabe qual que é a verdadeira situação que quem não tem medo vai passar por Cristo? O inferno. Você que não tem temor a Deus, querido, você vai morar no inferno. Você vai passar a eternidade sua sofrendo, gritando, com as costas queimando, com a pele queimando. Sabe por que nós abençoamos essa casa? Sabe por que nós ofertamos, nós honramos? Porque nós temos temor a Deus. Nós falamos, eu vou chegar diante de Deus, diante de Jesus, eu preciso honrar o Senhor em todos os sentidos. Então preserve o medo. Preserve aí o temor. Sabe aquela coisa que você fala, não vou passar pelaquela rua, aquela rua é perigosa. Olha, eu não vou fazer isso porque isso é perigoso. Olha, eu não vou roubar porque se eu roubar vou ser preso. Além de ser preso, quem rouba vai para o inferno. Não fazemos por quê? Por temor. Mas às vezes na casa de Deus nós não ligamos. Deus é misericórdia, Deus é isso, Deus é aquilo. Então você veja que esses três reis, eles saíram da sua cidade por um sinal que eles receberam. E eles se recusaram a chegar ali de mão vazia. Tem um texto na Bíblia, eu não me lembro onde está, mas diz assim que nós não podemos se apresentar diante do Senhor com as mãos vazias. Não podemos, né? Pastor Wander, não sei se sabe, eu não sei, né? Zacarias não sei. Mas diz que nós não podemos nos apresentar diante de Deus com as mãos vazias. E por que nós estamos falando isso? Porque o medo vai preservar a sua vida. Você sendo, irmão, um dizimista, um ofertante na casa de Deus, isso vai preservar a tua vida financeira. Deus ele vai repreender lá o devorador, o migrador, o cortador, demônios na sua vida. Então você precisa o quê? Ter esse tipo de conhecer a palavra, você conhece. Agora você precisa ter o quê? Temor. Temor e executar. Temor. Fala, Senhor, eu preciso temer isso que o Senhor está falando. Porque senão a minha vida vai sempre ser assim. Senão eu sempre vou estar nessa situação. Então pega essa palavra, né? Não sou eu que vou estar dando continuidade, mas pega essa palavra e se pergunte. Porque lembre-se, irmão, eu nunca vou te levar até a mim. Nunca vou te levar até a mim. Eu sempre vou te levar até Jesus e até a palavra dele. Pegue essa palavra e pergunte-se para você: eu temo a Deus? Responde para você. Eu temo ao Senhor, eu tenho temor a Jesus Cristo.
Eu tenho temor a Deus, porque Deus ele é amor, Ele é amor. Mas não esqueça que Deus, Ele é juízo, justiça. Por que será, irmão, que Jesus Cristo, Ele passou mais tempo falando do inferno do que do céu? Se você ler os evangelhos, você vai ver Jesus enfatizando mais o inferno do que o próprio céu. Por quê? Porque Ele não quer que você vá para lá. E não queira você ter uma visão calvinista, que é uma visão de uma vez salvo, sempre salvo, que eu posso fazer o que eu quero, viver minha vida do jeito que eu quero, e eu vou para o céu, que isso é uma visão diabólica e maligna. Nós temos que ter temor ao Senhor. A visão calvinista é uma visão diabólica, é uma visão maligna, é uma visão que não vem de Deus. Porque o Senhor, Ele fala no tempo todo acerca de pessoas que caminharam na terra e não obedeceram a palavra e vão morar no inferno mesmo estando dentro da igreja. Então se pergunte aí, os benefícios de você ter temor são muito grandes. É muito grande. É muito grande. O cuidado, o zelo que você tem, né? Que o Senhor, Ele tem por você em todos os sentidos. Quando você é uma pessoa temente. Quando você não liga para Deus, não pensa que Deus liga para você, que você está enganado. Se você não liga para Jesus, Jesus também não liga para você. Porque Ele é gentil. E tem um texto que Ele avisa os apóstolos, e Ele diz assim: olha, se você chegar numa casa e o pessoal dessa casa não te receber bem, quando você for ministrar a palavra, não fica lá assim: ó, fofuchos, ó, meus bebês. Não, sacode o pé antes de sair dessa casa. Porque Sodoma e Gomorra vai ter menor rigor no dia do juízo do que esse povo. Se você chegar numa cidade e você entrar e pregar o evangelho e ninguém dá a mínima para você e para o evangelho, não tem problema, não fique lá, sacode o teu pé. Nem Sodoma e Gomorra vai ter tão rigor no juízo quanto as. O que Deus está falando acerca disso? Ele está falando assim: é necessário nós recebermos o Senhor da maneira que Ele é digno. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Receba Jesus. Eu não estou falando para você receber a mim, querido. Eu sinto a presença de Deus, a graça de Deus aqui, o kadosh de Deus, o kabod de Deus. Não receba Jesus de qualquer maneira. Você pode me tratar de qualquer maneira, mas não receba Jesus de qualquer maneira. Ah, mas pastor, mas você não é meu irmão? Sim, eu sou seu irmão. Mas às vezes, irmão, nós não precisamos ficar com resenha um para o outro. Mas Jesus, irmão, então receba. Senhor, Senhor, está aqui a minha vida. Senhor, está aqui diante das suas mãos. Senhor, me perdoa. Jesus, Ele está aqui para te perdoar hoje. Senhor, olha, Pai, é muito forte, meu. Quando a gente fala de Deus, de quem é Deus, da grandeza, da maravilha de Deus, as pessoas hoje não têm temor a Deus, irmão. Ninguém está nem aí para Jesus. Meu Deus, misericórdia. Temor, saber quem Ele é. Alguém que você se prostra. Às vezes a pessoa quer chegar diante de homens e quer honrar homens, mas quando chega diante de Deus, não está nem aí. Como você recebe seu patrão? Como você honra o seu patrão? De que maneira você se comporta no teu trabalho? Honre a Deus. E quando você vê aqui pessoas com um envelope na mão, pessoas dentro de uma igreja, irmão, aqui não é casa de ladrão, aqui é casa de oração. Aqui é lugar onde as pessoas são libertas, curadas e dão testemunho. Se pergunte: meu Deus, será que eu não estou sendo roubado lá na minha casa? Por eu não ter esse princípio? Será que eu não estou sendo enganado? Se questione. Se de uma irmã me perguntou, eu falei: pastor, eu se questiono muito. Eu falei: mas continue. Porque foi se questionando que eu saí do ocultismo. Me questionando aquele ambiente. Não é possível que isso aqui é assim. E você repara, irmão, que toda pessoa que é envolvida com o ocultismo, quando chega perto da presença de Deus, manifesta. Por que será? Se é tão bom aquilo, né? Se é tão bom, por que aquilo se manifesta de uma maneira terrível?
Então hoje eu quero convidar você a ofertar. Quero convidar você, fazer um convite a ser um dizimista. Eu quero convidar você a ser coluna, nos ajudar. Não vou aqui mudar, eu já falei que aqui nós não mudamos o discurso. Eu não vou falar para você pegar o voto de Gideão, isso aí é algo pessoal seu. Fazer isso, fazer aquilo, não. Mas eu quero convidar em temor ao Senhor, você ofertar, você nos ajudar, você ser dizimista. Fim de ano está aí, é bênção. As pessoas no fim de ano elas pensam que eu vou pegar meu 13º, eu vou pagar isso, eu vou pagar aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E a casa de Deus sempre vai ficando em segundo plano. E esse lugar aqui é casa de salvação. É lugar que nós precisamos estar aqui tendo para dar, tendo para emprestar, tendo dinheiro para fazer as coisas. Quantos gostariam de estar aqui dentro e ter um ar-condicionado aqui? Um aqui, dois, acho que um aqui para o pastor Wander, né? Um aqui e outro ali, outro aqui, outro ali. Quem já foi na igreja e você vê lá os ar-condicionados? Quem já foi? Igreja assim, não é bonito? Hã? Quem já foi na igreja e viu aquela bateria no acrílico, assim, aquela coisa mais linda? Quem já viu? Não é bonito? Você fala, nossa, que igreja bonita. Olha no ar-condicionado, porta de vidro. Meu Deus, olha que como é que essa igreja é linda. Quem já foi na igreja assim, irmão? Eu fico impactado. Hã? E nós, irmão? Hoje eu estava conversando com um jovem e ele não quis casar numa igrejinha de madeira, irmão. Ele congrega numa igrejinha de madeira e ele foi casar em outra igreja sábado. Aí eu falei, mas você não vai casar aqui na igreja? Você é daqui? Ele falou, não, pastor, arrumei uma igreja 3 vezes maior que essa, coisa mais linda e tal. E começou a falar da igreja. Falei, olha a mentalidade dos irmãos, né? Para isso, nós temos que se juntar. Se junta um pouquinho do Jonathan, um pouquinho da Isabela, um pouquinho da Patrícia, um pouquinho do Celso, um pouquinho do Dante, um pouquinho meu, um pouquinho da Sueli, um pouquinho do cameraman, um pouquinho do George, um pouquinho do Luiz, um pouquinho da Sofia, e etc, e etc, e etc, etc. Se junta um pouquinho de todo mundo, nós conseguimos avançar e avançar. Por isso que Deus ele não pede tudo, ele fala, é a 10ª parte eu quero. Quero que você devolva. Eu quero que você devolva para que com esse dinheiro eu possa fazer as coisas que tem que ser feitas na minha casa, de uma maneira a qual eu sou digno. Imagina se Jesus, irmão, todo culto, ele precisasse ministrar oferta. Que horrível. Imagine todo culto, pastor Wander, Jesus parasse o culto, irmão, agora vamos ministrar oferta. Você vê Jesus fazendo isso, você não vê. Porque as pessoas que o seguiam e ele, irmão, eram tão impactadas com quem ele era, com o que ele fazia, que elas entregavam tudo nas mãos dele. Tudo. Então o que nós precisamos aqui é ter a mentalidade de crescer em graça. De crescer em graça, de avançar. Então é um pouquinho seu, um pouquinho meu, um pouquinho da Fernanda, e etc, etc, etc. E juntos nós vamos comprar ar-condicionado, comprar mesas pra gente. Tá aí agora chegando dia 17 e 18, uma grande festa, precisamos das mesas. Né? Vamos comer na onde? No chão? Entendeu? Mas não é tudo, você não vai comprar sozinho, você vai uma parte sua, uma parte minha. Quantos estão entendendo? Digam amém. Porque nós estamos fazendo isso para quem? Para o Senhor. Forte. É tremendo isso, irmão. Para Jesus. Quantos já foram abençoados por Jesus de alguma maneira? Uau, também. Várias. Hoje eu fui ajudar um irmão numa obra social. E a irmã ligou para mim e falou, pastor, eu sei que você está aí na obra social. Porque as pessoas sabem, né, irmãos? Os mais íntimos, né? Sabe que a gente não para, né? Quando a gente está em casa, não está trabalhando, a gente não para. E eu fiquei o dia inteiro fora hoje, não vi WhatsApp, não vi nada. E aí a irmã, sabendo que eu estava fora, pastor, passa aqui em casa para vocês jantarem. O senhor tem culto daqui a pouco. Passa aqui que eu já preparei tudo aqui para vocês comer. Eu falei, e aí o irmão que estava comigo até ficou envergonhado. Irmão, eu falei, irmão, é bênção. E ela fez um banquete, preocupada com quem? Com o homem de Deus. E quem está se preocupando? Jesus. É assim que ele se preocupa com você.
Ele tem o melhor para fazer por você. Por isso não se apegue no dinheiro. Não se apegue no financeiro, porque senão você vai decair a tua vida financeira. Olhe para o Senhor Jesus, porque, irmão, na palavra e vida nós vamos ter ar-condicionado. Na palavra e vida nós vamos ter uma bateria no acrílico. Na palavra e vida nós vamos ter tapete para quem quiser casar, aquele tapete vermelho, aquelas colunas. Na palavra e vida vai ter a que há de melhor, irmão. Que há de melhor. E se você não dá, presta atenção, fique tranquilo. Aquele que nos abençoarem, a Bíblia diz que vão ser o quê? E aqueles que nos amaldiçoarem, o que a Bíblia diz que eles vão ser? Se você está num ambiente como esse e quer ser abençoado, você abençoa. Se você está num ambiente como esse, você não quer abençoar, então a própria Bíblia diz: aqueles que me abençoarem serão abençoados, aqueles que me amaldiçoarem serão amaldiçoados.